Olá, minhas alunas elegantes! Tudo bem com vocês? Um grande abraço e um beijo enorme no seu coração. Bom, a nossa aula de hoje, então, nós vamos falar sobre a litosfera. Isso mesmo, a litosfera, que é essa camada sólida que envolve, então, aí o nosso planeta, onde estamos pisando, não é verdade? E além disso, então, obviamente, se nós estamos falando de litosfera, nós vamos dar uma ênfase, então, no Sol. Então, para começar, nós vamos, então, definir litosfera. O que é, então, a litosfera? Litosfera é a parte mais externa da Terra. Ela é uma camada rochosa que varia de espessura nas regiões montanhosas e nas grandes profundidades marinhas. Ela é formada pela crosta, tanto terrestre quanto oceânica, e pela parte externa do manto superior. Então, como vocês podem observar aí na figura, olha lá, é a parte da crosta terrestre, que vai de 0 a 70 quilômetros, o manto, de 70 a 2.891 quilômetros, ok? Essa litosfera, então, ela se relaciona com outras camadas, como a hidrosfera, a atmosfera e a biosfera, sofrendo, então, muitas alterações por efeito dessas outras camadas. A litosfera é composta de minerais e rochas que podem ser de 3 tipos: ígneas, sedimentares e metamórficas. As camadas da Terra possuem composições químicas e temperaturas diferentes. Isso favorece que o manto seja mais líquido, pois aí estão temperaturas muito elevadas, mais de 1000 graus Celsius. A crosta é como uma película, cobrindo então a superfície do planeta. Se você olhar a camada da crosta, olha como ela é mais fina em relação às outras, né? Ela é uma camada bastante sólida, enquanto o manto é mais plástico, ou seja, ele tem consistência menos rígida, é mais mole. Certinho? Bom, vamos falar então um pouco de placas tectônicas, porque não tem como a gente falar de litosfera deixando de lado então essas placas tectônicas. O que seriam essas placas tectônicas? Uma faixa fina e descontínua, dividida em blocos rochosos, que são chamados, então, placas tectônicas. Na superfície dessas placas estão os continentes. Devido às correntes de convecção geradas pelo calor irradiado no interior do planeta, esses blocos, então, eles vão se movimentando lentamente. E o movimento, então, dessas placas tectônicas é como se elas estivessem boiando sobre o manto. As zonas de encontro entre essas placas são locais em que se produzem as cadeias montanhosas, as falhas e os fenômenos dos terremotos, dos tsunamis e dos vulcões. As zonas de subducção são os pontos onde uma placa mergulha para baixo da outra. Então, são áreas onde ocorrem muitos fenômenos sísmicos, que a gente chama esses terremotos, tsunami, vulcões, de fenômenos sísmicos. Sismos, ou sísmicos. O Brasil, gente, ele está bem no centro da placa sul-americana. Então, por isso, apesar desse bloco se movimentar cerca de 1 centímetro por ano, no país a gente não sente muito esses efeitos. Já em regiões como o Chile, que está numa zona de fronteira entre as placas, ele é atingido com frequência por tremores de terra e mesmo atividades vulcânicas. E uma curiosidade para a gente falar a respeito da composição química da litosfera, que os elementos mais abundantes são o oxigênio, o silício e depois o alumínio. E as rochas são formadas por minerais, como nós falamos anteriormente, os principais é o feldspato, a sílica e a mica.